Amados amigos, irmãos na fé, podemos nos sentar. Nos reunimos hoje para ouvir a palavra do Senhor. Por isso que nós ficamos de pé ao ouvir a sua palavra, cantamos aleluia, este louvor que significa Deus está vivo. E o verdadeiro crente é aquele que deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do seu mestre. Somos cheios de opiniões, nós queremos ser doutores da verdade, da vida. Agora nós temos um espaço de poder falar aquilo que nós pensamos nas redes sociais, mas o que importa é que somente Deus tem palavras de vida eterna. Somente Deus pode emitir palavras que nos salvam. E as suas palavras de hoje, primeiramente, é uma exortação. Nosso Senhor nos fala: tomai cuidado com os fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Essa palavra grega, hipós, que significa menor, e crisel, que significa opinião ou julgamento, é quando você não completa tudo aquilo que a religião te pede. Se você se diz católico, não é somente o fato de ter uma imagem lá que você é católico, mas o fato de você acreditar piamente naquela religião. Isso chama-se coerência. A gente fala que é católico da boca para fora, a gente fala que recebeu o batismo, mas a gente não vive o batismo, e isso é farisaísmo. Quando a gente diz uma coisa e não é, é melhor que a gente não diga nada. Sou ateu, sou agnóstico, porque muitos de nós, apesar de acreditar em Deus, nós vivemos como agnósticos. Nosso Senhor fala isso aos seus discípulos: olha, toma cuidado com este fermento, toma cuidado com a hipocrisia, porque você fala uma coisa e vive outra. E lá em Apocalipse tem aquela palavra forte, ou seja, quente ou frio, porque morno eu vomitarei. Então nosso Senhor cobra essa exigência de a gente. Se nós dizemos isso, devemos cumprir totalmente. O fariseu era aquele que colocava muitas regras nos outros e nada fazia. E também o fariseu é o acusador. Conhecidas diversas discussões que os fariseus acusam Jesus de blasfêmia, acusam Jesus de ser pecador. Imagine só o orgulho daqueles homens, dizer que Jesus, o verbo encarnado, era o pecador. Aquelas discussões sobre o sábado, que Jesus, ele não pratica o sábado, Jesus não conserva o sábado, que Jesus anda com os pecadores, revelam essa autossuficiência dos fariseus, porque não importa ouvir o que Jesus quer falar, o que importa é a minha opinião, o que importa é o que eu acuso. E Jesus convida os seus discípulos, a não seguirem esse tipo de gente, a não tomarmos do fermento dos fariseus. O segundo conselho de Jesus está em não ter medo. Não tenhais medo daqueles que tiram a vida. O cristão é aquele que confia totalmente em Deus. Estamos passando por esse tempo de dificuldade, de provação. O tempo de pandemia trouxe muita crise, muitos desempregos, mas aquele que acredita no Senhor sabe que não há o que se preocupar aqui na terra, porque Deus é o Deus providente, e muito mais do que a terra, temos adiante de nós o céu, porque hoje estamos aqui e amanhã poderemos não estar. E essa palavra de hoje, muitas vezes, se nós tomarmos ela isoladamente, e algumas pessoas fazem isso para impor um medo nas outras, aquilo que foi dito no escuro será dito às luzes, aquilo que foi falado escondido no quarto será dito no mais alto, no telhado. Então é comum as pessoas pegarem essa frase e falar assim: olha, aquilo que você aprontou, Jesus vai anunciar para todo mundo. Aquele pecado que você fez, Jesus vai anunciar para todo mundo. E as pessoas ficam com medo, as pessoas estão-se coagidas, olha, Jesus vai contar os meus pecados para todo mundo vai ficar sabendo o que eu fiz. E Jesus não fala disso, Jesus aqui fala, ele não fala dos seus pecados. Jesus, ele não tem um prazer sádico, Vamos agora colocar o Padre Igor. Todo mundo vai saber quais os pecados dele. Parece lá, todo mundo vê. Jesus nunca disse isso, Fala-se assim no livro do Apocalipse, que tem um livro da vida. O livro da vida é onde Jesus vai falar para a gente aquilo que ele esperava da gente, aquilo que a gente fez. Mas Jesus não tem um prazer: olha, fulano de tal, ela fez isso. E até porque Jesus, quando a gente confessa nossos pecados, Jesus esquece, Quem carrega ofensas contra a gente
é a gente mesmo, né? A gente, se uma pessoa fez uma ofensa contra a gente carrega para o resto da vida. Se uma pessoa ofendeu a gente, disse uma palavra ruim para a gente carrega aquilo para o resto da vida. Agora, quando a gente ofende a Deus, Deus é totalmente o perdão, Deus nem se importa, né? Deus somente quer dar a misericórdia a cada um de nós. Então, aquilo que Deus perdoou, Deus não pode acusar. E, na verdade, o acusador, que são os fariseus, é o nome de Satanás, né? Satanás, que é aquele que acusa. Jesus perdoa. Jesus fala aqui, né? Isso que está escondido e vai ser falado a todos os cantos, aquilo que foi dito na escuridão, vai ser dito à luz do dia da sua palavra. Porque, como vocês sabem, o cristianismo, durante os 300 primeiros anos, ele foi uma religião perseguida, uma religião onde muitos cristãos morreram. Então, Jesus fala assim, olha, não se preocupe com isso, muitos vão morrer, mas o mais importante é que a minha palavra vai vencer o mundo. E, de fato, quem perseguia a igreja, né, o Império Romano, e que é hoje o Império Romano? É a ruína. Aquela batalha de Apocalipse, né, da mulher e do dragão, que simboliza a igreja e as forças civis do Império Romano, né, significa que a mulher vai vencer. E, de fato, a igreja venceu. Quem perseguia a igreja, hoje não existe mais. É ruína e história. Claro que muitos cristãos ainda são perseguidos. Não sei se vocês sabem, mas a religião mais perseguida no mundo hoje é o cristianismo. Na Nigéria, no Sudão, não sei se vocês sabem, no Egito, quando houve aquela primavera árabe, né? Aquele nacionalismo exacerbado, temos que tomar cuidado com isso, com o nacionalismo, né? Com essa identidade que não existe, cada um tem a sua individualidade, cada pessoa é criada por Deus. Quando o homem quis fazer a Torre de Babel, criar uma língua só, uma identidade só, Deus destruiu aquilo. Então, esse discurso nacionalista, temos que tomar muito cuidado. E quando a primavera árabe surgiu, muitos cristãos morreram. E no Egito, por exemplo, tem os coptas. Os coptas, quando eles são batizados, é interessante isso. Todo copta, quando é batizado desde criança, ele faz uma tatuagem aqui, ó, no pulso. Ele faz uma cruz aqui, carrega para o resto da vida. E aí, quando você é perseguido, não tem como você negar que você não é cristão, né? Eu não sou cristão. Não tem como negar isso. A pessoa vê lá, puxa o pulso, vê que você tem uma cruz no pulso, você já é cristão. E foi chocante, né? Quando surgiu aquele vídeo daqueles cristãos sendo decapitados pelo ISIS, né? Aqueles 19 jovens cristãos que foram decapitados à beira-praia. Então, o cristianismo continua sendo perseguido. Na Nigéria, por exemplo, é muito comum queimarem as pessoas que são cristãs. Então, apesar de nós hoje no Brasil termos essa tranquilidade, muitos nossos irmãos que acreditam em Jesus Cristo são perseguidos. E hoje é dia de Santa Edviges, uma história muito bonita de renúncia, né? Hoje, ela nasceu na Alemanha, claro, naquele tempo não era Alemanha, naquele tempo, né, no século X, não era Alemanha, era somente a região da Bavária. Ela nasceu lá e aí se casou com um grande duque, teve 7 filhos. Interessante que todos eles morreram, menos a menina, que se tornou uma freira e superiora do monastério. Todos sabemos o quão ela dedicou-se aos pobres, a pagar as dívidas dos pobres, essa mulher duquesa. E no final da vida, quando o marido morre e os filhos também morrem, ela vai para o convento e vai se tornar obediente à própria filha, né? Aquela que era duquesa, renunciou tudo aquilo que tinha, ajudou aos pobres e foi para o convento, agora obedecer à sua filha, que era a abadesa. Então, essa experiência em Edviges, né, de perder uma pessoa, significou uma mudança na vida dela, né? Significou uma renúncia dos bens materiais. A morte ali dos 6 filhos e do marido para ela foi uma ressignificação. E hoje nos reunimos, né, para rezar pelas almas. Nós católicos acreditamos que as igrejas, né, celeste, os santos, nós militantes, a igreja está se preparando, aqueles que foram batizados, existe uma comunhão dos santos, né? A gente fala assim, creio na comunhão dos santos. Então, a igreja que reza um pelos outros, a igreja do céu reza pela igreja militante, a militante reza por aqueles que já se foram, que se preparam para ir para o céu. E ressignificar, né, a morte. O que a morte da pessoa que eu amo pode trazer para mim? Claro que a gente pode focar somente nisso, focar na morte daquela pessoa e viver num extremo luto, viver um luto eterno,
ou então ressignificar a nossa vida. Perder uma pessoa talvez signifique amar mais uma outra. Perder uma pessoa significa que as pessoas, elas não nos pertencem. Às vezes a gente pensa que um amigo, o marido, a esposa é um direito meu que me pertence. E talvez perder uma pessoa abra nossos olhos, né, para ver assim que a pessoa que está do meu lado, que eu amo, que divide o banco comigo, que vive comigo amanhã pode estar morta, né? Então a gente tem que amar essa pessoa intensamente hoje, amanhã e sempre. A coisa mais bela na morte é tentar ressignificar a vida e saber que a morte, a partir de Cristo, ela toma um novo significado. A morte em Cristo agora é uma porta aberta, é a porta por onde nós acreditamos vamos ter a vida eterna. Era necessário, né, que seu filho morresse e fosse destruído para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Então, amados irmãos e irmãs que se reúnem nessa igreja para celebrar o 7º dia, e eu sei que hoje os dois não é o 7º dia dele, isso não importa, né? O 7º dia é uma tradição católica, porque não havia padres o suficientes para rezar as missas, então se estendeu o período de luto, mas o mais importante na nossa fé é rezar pela alma, né? E nós aprendemos que quando se reza pela alma, aquela alma, Deus perdoa os seus pecados. Nós olhamos para Deus e Deus, pedimos a misericórdia de Deus sobre aquela alma e confiamos nessa misericórdia e certamente Deus perdoa essa pessoa e agora ela se encontra diante de Jesus, que não é somente um juiz justo, mas é um juiz misericordioso. Então, amados irmãos e irmãs, que essa Santa Missa possa consolar o coração de vocês, que vocês saibam que a morte não é o fim, a morte é o início de algo novo e também a esperança do reencontro possa reinar em vocês, né? Hoje não podemos mais tocar, nem o Edson, nem o seu Ricardo Gentil, mas tocar, ouvir a sua voz, mas sabemos que um dia todos nós vamos nos reunir junto a Deus, junto com a pessoa que nós amamos. Então, para nós fica essa mensagem de esperança, que a vida não é tirada, mas a vida é transformada e que Jesus, ele não veio para condenar ou para acusar. O acusador é o demônio. Jesus veio para perdoar e dar vida em plenitude àqueles que querem e àqueles que seguem a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Meus amigos, vamos aproveitar este momento para rezar. Se você puder fechar os seus olhos, se você conseguir, se a ansiedade não te impedir, se a preocupação não te impedir, feche seus olhos. Vamos voltar o nosso pensamento para a nossa alma, nos encontrar. Talvez neste período de isolamento social não tenhamos tido a oportunidade de estar diante de Jesus. E aqui estamos, naquela casinha dourada, no sacrário, no tabernáculo, está o Salvador do mundo. Naquela casinha dourada está aquele que disse palavras de vida eterna. Estamos na casa de Deus, no santuário, no templo santo. Vamos conversar com Deus, falar para Deus aquilo que nos preocupa, porque o Senhor se interessa por nossa miséria, aquilo que parece ser insignificante, Deus se interessa, porque Jesus, no início do seu ministério em São Mateus, curou aquela sogra de Pedro de uma pequena febre, uma febre que poderia curar-se sozinha, mas Jesus curou aquela mulher, porque Jesus se interessa até pelas coisas que nós achamos insignificantes. Vamos rezar por cada um de nós, que falamos que somos católicos, acreditamos na Igreja Católica Apostólica Romana, para que não sejamos como os fariseus, que não seguem a verdade, que seguem somente aquilo que querem seguir, mas que possamos amar a nossa religião profundamente, rezar por cada membro, pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres, pelos fiéis, pedir para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, pedir por nossa nação, para que essa terra de Santa Cruz seja uma terra de unidade, de amor, de paz, que nossos governantes possam pensar no bem comum, que as pessoas que nos lideram, que têm tanto poder em suas mãos, que uma palavra dita errada pode nos destruir. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê governantes bem intencionados, que tenham bom senso, retidão, que em nosso país possa reinar a paz e a justiça. Nossas preocupações pessoais,
por nossos boletos, pelas coisas que nos angustiam, e certamente a vida financeira é o que mais nos preocupa. Vamos pedir a Deus o pão nosso de cada dia, que Deus possa providenciar aquilo que falta em nossa casa. Não queremos muito, não queremos pouco, queremos o pão de cada dia. Pedir por nossa família, para que possamos amá-las profundamente, que possamos ver nessas pessoas que o próprio Senhor nos deu, que possamos perceber nossos filhos, nosso esposo, a nossa esposa, que não foi o acaso, que não foi a carne, mas que foi o próprio Deus que me deu. Que o Senhor possa nos dar paciência, que o Senhor possa nos fazer perdoar todos os seus pecados, porque Deus também assim é. Que Deus possa fazer com que nossa casa haja aquela providência, aquela confiança. Que o financeiro não seja a nossa primeira preocupação, Deus. Por isso colocamos as nossas dívidas no vosso altar, invocando sobre nós a intercessão de Santa Edviges. Queremos colocar, Senhor, também os nossos mortos, as pessoas que já se foram, que o Senhor possa recebê-las no reino dos céus. E as pessoas que aqui estão, que ainda choram, que sentem saudade, possam sentir-se consoladas, porque o Senhor não é o Deus da morte, é o Deus da vida e da ressurreição. Senhor, nosso Deus, escutai as nossas preces, essas que falamos em viva voz, aquelas que temos em nossos corações. Por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.